Bom dia, turma! Depois das orientações que vocês tiveram, né, na primeira aula, vamos lá agora dar início ao módulo 11 da nossa apostila. Bom, primeira coisa, o que nós vimos anteriormente, antes de chegarmos até aqui? Nós vimos a América anglo-saxônica, porém aspectos naturais. E dentro desses aspectos naturais, nós vemos características tanto do território norte-americano, né, no caso dos Estados Unidos, quer dizer, e também do território canadense. A partir de agora, como vocês podem observar, nós continuamos falando sobre a América anglo-saxônica, porém nós vamos focar agora na população dos Estados Unidos. E os próximos módulos que virão para a conclusão, né, dessa apostila 3, inclusive esses módulos estes que estudaremos somente no quarto bimestre, nós vamos fechar a apostila 3 no quarto bimestre, observem aí que são referentes à população dos Estados Unidos, no caso, no módulo 11, e depois os próximos módulos, eles irão dar sequência na América anglo-saxônica, porém focando nos Estados Unidos, ok? Depois que nós fecharmos o estudo sobre os Estados Unidos, aí a nossa apostilinha, já a apostila 4, ela vai focar nos nossos estudos na América anglo-saxônica, porém no Canadá, né, nós veremos aí o território canadense, aí mesmo o esquema dos Estados Unidos, a população, aspectos humanos e demográficos, né, que é a mesma coisa, depois aspectos econômicos e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, módulo 11, América anglo-saxônica, a população dos Estados Unidos. Introdução. Bom, galera, nós já sabemos que os Estados Unidos é a maior potência, né, ou uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, no estudo dos aspectos populacionais desse país, eu quero que vocês prestem bastante atenção que várias características que serão explicadas aqui são aquelas mesmas que nós estudamos no início do ano, quando eu passei para vocês as características dos países do mundo desenvolvido, né? Então, a gente vai estar observando que características populacionais humanas que nós vimos, por exemplo, na Europa, vão ser, na União Europeia principalmente, que foi o foco do nosso estudo, né? Vocês estarão percebendo, quero que vocês percebam, né, que ele vai continuar, né, o estudo dos Estados Unidos ele continua muito parecido com o que nós estudamos na União Europeia. Ou seja, as características da população dos Estados Unidos é praticamente a mesma dos países desenvolvidos da União Europeia. As características são as mesmas, né? Olha só o que vem falando no primeiro tópico. Apesar de ser um país desenvolvido com taxa de natalidade em declínio, né, quer dizer, é uma característica comum, países desenvolvidos, né, a taxa de natalidade ela vem diminuindo, automaticamente eu tenho um crescimento do número de idosos, a população estadunidense continua crescendo de forma relativamente rápida. Aqui, já para começar a abrir o raciocínio de vocês, pode surgir a dúvida. Mas, Patrício, como que os Estados Unidos pode ter a sua população crescendo se você acabou de dizer que as características desse país são semelhantes às características do continente europeu, e você explicou para nós, lá na União Europeia, no continente europeu, que a população europeia ela é formada predominantemente por idosos, a taxa de natalidade é muito baixa. Então, como que eu posso fazer a comparação entre dois países? E está escrito aqui, você acabou de ler, né, para nós, que a população norte-americana ela vem crescendo. Bom, nós temos duas maneiras de observarmos o crescimento da população de determinado local. O primeiro é quando a gente leva em consideração o crescimento vegetativo, ou crescimento natural, que é a diferença entre o número de nascimentos, taxa de natalidade, e o número de mortes, taxa de mortalidade. No caso dos Estados Unidos, naturalmente, pelo crescimento vegetativo, claro que as características são as mesmas estudadas na União Europeia, ou seja, taxa de natalidade baixa, número de idosos, automaticamente, consequentemente, é mais alta. Mas por que então que a população cresce? E, inclusive, de forma rápida,
Esses dados que, inclusive, que a gente vai estar observando nessa aula são dados de 2010. Bom, a população cresce, turma, justamente porque a taxa de imigrantes dentro desse país é alta. A gente vai estar falando, inclusive, durante essa aula aqui, sobre essa questão migratória. Antes dessa pandemia, um dos focos da mídia, do jornalismo aí, era justamente o Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, querendo construir um muro, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, justamente para evitar o quê? A passagem de imigrantes. Então, no mesmo momento que a taxa de natalidade dos Estados Unidos ela é baixa, mas a taxa de idosos ela aumenta, automaticamente se eu tenho mais idosos, naturalmente dizendo, a taxa de mortalidade ela acaba sendo um pouco mais alta, não podemos esquecer que a expectativa de vida também vai ser muito alta, mas no mesmo momento que morre um, não nasce nenhum, naturalmente dizendo. Sim, mas migram 5, 6, 7, 8 pessoas. Essas pessoas, querendo ou não, elas serão contadas dentro do território norte-americano. Né? Então, entendam que, naturalmente, o crescimento vegetativo dos Estados Unidos é baixo, mas a questão migratória, né, os imigrantes que entram ali, muitos inclusive de maneira ilegal, acabam sendo contados dentro dos aspectos populacionais desse país. Então, isso contribui para que a população cresça. Segundo tópico, dando ainda uma visão introdutória para vocês aí. Os Estados Unidos é constituído por indígenas em minoria, brancos europeus, que a gente vai observar inclusive em alguns mapas, são, claro, a maioria. A gente sabe que os Estados Unidos foram colonizados por ingleses, né? Também temos ali negros africanos. Esses negros africanos foram trazidos pelos europeus naquele período da escravidão. E também temos recentemente, nas últimas décadas, aí, a migração de povos vindos da América Latina e da Ásia, principalmente da América Latina, tá, turma? A gente vai estar observando, repito aí alguns mapas, vocês vão estar observando que a migração, principalmente de países da América Latina para os Estados Unidos, é muito grande em relação a outros povos, justamente porque pela proximidade, né? O México faz fronteira ali, então tem a questão territorial que facilita a migração, muitas vezes ilegal, de latino-americanos para o território estadunidense. Né? E temos também povos de origem asiática. Esses povos de origem asiática também vêm migrando nas últimas décadas, mas são mais antigos até o processo migratório deles em relação ao povo de origem latino-americana. É o terceiro país mais populoso do mundo, né, superado, né, apenas por China e Índia. Então, os Estados Unidos ele está sem dúvida alguma entre os países mais extensos do mundo, também entre os países mais populosos, né, o terceiro país mais populoso do globo terrestre. Aqui eu tenho um mapinha que traz a divisão política dos Estados Unidos. Dentro do próprio território, turma, dos Estados Unidos, né, dentro do território onde nós estamos observando aqui, nós temos aqui 50 unidades federativas, né, ou seja, 50 estados. Porém, quando a gente vai fazer o estudo dos Estados Unidos, é necessário que você entenda que tem outros territórios espalhados pelo continente americano que pertencem aos Estados Unidos, ou seja, que são possessões. Nós temos aqui, por exemplo, o Alasca, né, que fica lá no extremo noroeste do Canadá, é um território pertencente aos Estados Unidos. Nós temos aqui um outro exemplo, o Havaí, né, que também pertence aos Estados Unidos. E temos lá na América Central, até vou passar o mouse aqui embaixo, tá vendo? Essas ilhazinhas, não necessariamente essas ilhas, no caso aqui é Cuba, né? Cuba, é claro que é independente. Nós já temos várias ilhazinhas aqui, ó, que são pertencentes a quem? Aos Estados Unidos, são possessões. Né? Então, são países que não têm autonomia, não têm independência, eles pertencem aos Estados Unidos. Então, além dos 50 estados ou unidades federativas que dentro do próprio território dos Estados Unidos, entendam que nós temos que entender o estudo da população, né, de outras áreas, né, como a gente pode observar aqui pelo mapinha, áreas essas, possessões, o Canadá não, o Alasca, né, que faz fronteira com o Canadá, e também aqui o Havaí, que pertencem aos Estados Unidos, certo? Bom,
A imigração e o crescimento populacional. Vamos recordar rapidinho, turma? Imigração, migrante, sem o I e sem o E. A pessoa que se desloca de um lugar para outro dentro do território mundial, ele é considerado um migrante. Porém, aquele que sai do seu país de origem, ele é considerado, onde ele saiu, um emigrante. Aquele país onde ele chegou, onde ele entrou, ele é considerado um imigrante. Então, nós estaremos utilizando muito a palavra imigrante, já que nós estamos relacionando a população aos aspectos demográficos dos Estados Unidos, né? Para entender isso daqui, turma, a gente vai entrar aqui na questão um pouquinho histórica. Claro que eu não vou aprofundar, vocês vão estudar isso aí a fundo lá com o professor de história, mas a gente tem que entrar de maneira mais superficial, meio que geopolítica, dentro da história, para vocês entenderem que a formação do imenso território dos Estados Unidos foi possível graças a constantes estímulos à imigração. Mesmo processo que aconteceu no continente europeu, né? Então a gente sabe que ele foi um país colonizado por europeus, principalmente ingleses, né? Canadenses foi mais no francês foi mais no território do Canadá. Vamos estudar o Canadá na próxima apostila. E esses europeus que vinham para o território dos Estados Unidos, eles eram mão de obra barata, abundante e qualificada. Por que eram qualificados, né, as pessoas, a mão de obra que vinha principalmente da Inglaterra? Porque a gente não pode esquecer que a Revolução Industrial ela deu início na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. Então, naturalmente, quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, essa revolução, né, ela expande para países europeus, e um dos primeiros países fora do continente europeu que adere à Revolução Industrial foi, sem dúvida, os Estados Unidos, né? Então, as pessoas que saíam da Inglaterra e vinham para o território dos Estados Unidos, além de ser mão de obra barata, eram pessoas que tinham o quê? Qualificação, que já tinham experiência no ramo industrial dentro da Inglaterra, né? Então, até aqui, os Estados Unidos ele atraía, ele precisava de imigrantes. Porém, devido à crise de 29, crise essa que a gente não vai entrar em detalhes, vocês já devem ter estudado sobre isso, vão estudar melhor também em história, os Estados Unidos ele começa a segurar, ele começa a barrar a entrada de imigrantes, justamente pela questão, né? Se meu país não vive uma crise, automaticamente ele gera emprego, eu preciso de mão de obra. Se meu país vive uma crise, começa a gerar o desemprego, então eu não preciso mais de imigrantes, eu tenho que segurar, eu tenho que barrar essa entrada de imigrantes. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, volta a ter um aumento da entrada de estrangeiros, principalmente latino-americanos e asiáticos, como eu disse anteriormente, né? Esses dois grupos, asiáticos e latino-americanos, são grupos étnicos que vêm migrando nas últimas décadas, mais recentemente, né? Bem depois da imigração europeia, até porque a gente entende que a Europa é um continente desenvolvido, então uma área desenvolvida economicamente não é uma área de repulsão, é sim uma área de atração, né? Então, pessoas do continente europeu, dos países desenvolvidos da Europa, muitos deles não tinham necessidade de migrarem para os Estados Unidos, justamente porque as condições de vida que tinham dentro dos seus próprios países na Europa eram satisfatórias. Agora, ao contrário disso, né, das questões de vida satisfatórias, eu tenho latino-americanos, tenho a proximidade, muito fácil, né, sair do território da América Latina e migrar para os Estados Unidos, se comparado com os asiáticos, né? Porém, a gente não pode esquecer, né, que o globo ele é redondo, os lados dele achatados. Se a gente fosse pegar o globo terrestre aqui e observar os dois lados, o Oceano Pacífico ele banha os Estados Unidos e banha também vários países do continente asiático. Então, dá a impressão pelo planisfério que os Estados Unidos e os países asiáticos estão muito distantes, quando na realidade, né, se a gente observar o globo em si, eles não estão tão distantes assim. Sem dúvida alguma, segundo os dados de 2010, a gente percebe que os Estados Unidos foi o país que mais recebeu estrangeiros no mundo, né?
chegando ali, sendo destino de mais da metade dos imigrantes do mundo. A gente não pode esquecer que grande parte desses imigrantes são imigrantes de países subdesenvolvidos, países mais pobres. A gente não pode esquecer que nós estamos falando também, turma, do país mais desenvolvido do mundo. Entre esses imigrantes latino-americanos, né, que acabei de dizer anteriormente, eles acabam migrando pela... O México faz fronteira com os Estados Unidos, turma. Então, devido a essa proximidade, infelizmente, os norte-americanos, né, os Estados Unidos, tem ali um grande índice, né, de povos latino-americanos migrando para dentro do território e muitas vezes de maneira ilegal. E dentre esses grupos, né, étnicos latino-americanos aí, segundo os dados de 2010, os que mais se destacam são os porto-riquenhos. Vai ter depois até vocês têm na apostila um mapinha que mostra muito bem isso. Mas esses porto-riquenhos eles migraram principalmente para a porção Nordeste. Essa porção Nordeste é muito importante a ir entendendo. Nós vamos estudar sobre ela quando nós formos estudar sobre os aspectos econômicos. A gente vai ver que o Nordeste dos Estados Unidos é uma área de grande industrialização. Nós temos também os mexicanos. Como os mexicanos, ou o México, faz fronteira com os Estados Unidos na porção sul, né, dos Estados Unidos, tem o México, então, naturalmente, é mais fácil que eles se concentrem na região sul e sudeste dos Estados Unidos. Eles são utilizados muito como mão de obra temporária, claro, mão de obra barata, são chamados de braceiros, né, no território norte-americano. Eu tenho também cubanos, são concentrados ali no estado da Flórida, até pela proximidade, vocês podem observar pelo mapinha. E entre os asiáticos, os grupos mais numerosos são chineses, indianos, filipinos e coreanos. Como eu disse no início dessa aula, o Trump, inclusive, vem tentando fazer, antes da pandemia, uma rígida legislação. Essa legislação, inclusive, antes do Trump, ela já existe, para segurar, né, a entrada de imigrantes, já que muitos destes são ilegais. Eu já expliquei para vocês em séries anteriores que não é vantajoso para um país ter uma população muito grande, principalmente formada por pessoas que migraram de maneira ilegal. Essas pessoas podem, muitas vezes, não encontrar emprego, por exemplo, e começar a fazer atos ilegais, como tráfico de drogas, roubo, né? E essa pessoa acaba virando um problema para aquele país, no caso aqui, dos Estados Unidos, né? E o Trump, antes da pandemia, repito, ele voltou com esse assunto aí, nos últimos anos aí, querendo fechar de vez mesmo, construir um muro, né, bem alto, reforçado, para evitar a passagem tanto de mexicanos quanto de outros povos de origem latino-americana dentro do seu território. Aqui eu tenho uma imagem aqui, né, um gráfico que mostra o crescimento da população absoluta, né, dos Estados Unidos. Quando a gente fala de população absoluta, recordando rapidamente, nós estamos nos referindo ao número total de habitantes de um determinado local, claro que aqui agora, território norte-americano, dos Estados Unidos. A gente observa que de 1790, quando foi realizado, né, o primeiro censo, né, eu tinha ali, olha só, olha como é que a população norte-americana não era tão expressiva. E com o passar dos anos, ela aumentou. E olha só as projeções, turma. Olha só, até para 2060. A tendência é que ele aumente. Eu preciso que vocês entendam que esse aumento da população dos Estados Unidos é derivado do processo de imigração, tá certo? Nós estamos falando de um país desenvolvido que, naturalmente, a taxa de natalidade é baixa, o número de idosos é maior, porém, o número de imigrantes acaba suprindo, né, o baixo crescimento vegetativo desse país. Falei sobre a população absoluta. Agora eu tenho aqui, inclusive segundo os dados, né, tem mais de 300 milhões de habitantes dentro do território norte-americano, dentro do território dos Estados Unidos, população absoluta.
Agora vem aqui a distribuição da população e a urbanização. Quando eu falo de distribuição da população, eu já estou me referindo à densidade demográfica ou população relativa, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, certo? E essa distribuição da população dentro do território dos Estados Unidos vai estar ligada, claro, que ao processo de urbanização. Então, nós já sabemos que a industrialização ela cria o êxodo rural, que gera o processo de urbanização. E industrialização atrai, como nós já vimos até aqui, pessoas de outros, inclusive outros países. Né? Então, acaba gerando o crescimento das cidades, processo de urbanização. Agora, essa distribuição da população nos Estados Unidos ela vai ser influenciada por aspectos naturais, econômicos e históricos. Aspectos naturais, se você entendeu o último módulo estudado, né, os aspectos naturais da América anglo-saxônica, fica fácil de você entender tanto essa distribuição da população dos Estados Unidos e do Canadá. Eu expliquei para vocês que dentro dos Estados Unidos tem áreas desérticas, áreas semiáridas, eu tenho ali áridas montanhosas, áreas mais frias. Então, naturalmente, essas áreas serão áreas de difícil ocupação humana. Essas áreas serão áreas com menor concentração populacional. Sendo assim, a densidade demográfica dos Estados Unidos ela é baixa, 33 habitantes por quilômetro quadrados, podendo atingir para o futuro até 35 habitantes por quilômetro quadrado, isso que é uma média, tá? Pode aumentar essa densidade demográfica. E onde eu tenho as maiores e menores concentrações? Então, baixa densidade demográfica, como eu já disse anteriormente, regiões desérticas, montanhosas e nas terras frias do Alasca, naturalmente serão ali vazios demográficos. E as maiores concentrações, naturalmente, e até por questões históricas, né, o processo colonial dos Estados Unidos deu-se pelo lado leste, então, próximo ao litoral, eu vou ter uma maior concentração, nós vamos observar daqui a pouco no mapinha, e essas áreas litorâneas dos Estados Unidos, elas vão ter mais da metade da população nacional, como nós podemos observar no mapinha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A população urbana é elevada, né? A gente vai estar também observando daqui a pouco em outro mapa que o número de áreas metropolitanas são muito grandes. Nós estudamos sobre as áreas ou regiões metropolitanas lá no 7º ano, que são áreas que possuem população superior a 1 milhão de habitantes. E nessas áreas acontece o crescimento horizontal das cidades, processo esse que nós chamamos de conurbação. E dentro desse processo de conurbação, nós temos a junção entre duas metrópoles que vão estar formando as chamadas megalópolis. Nós estudamos sobre isso, inclusive, no 7º ano, sobre o Brasil. Eu expliquei para vocês que no Brasil nós temos uma megalópole, São Paulo e Rio de Janeiro. Já dentro do território norte-americano, vocês vão observar daqui a pouco que eu tenho várias megalópolis. Então, eu tenho ali várias regiões metropolitanas que conurbaram, dando origem às megalópolis. Então, quer dizer, o poder econômico fica entre várias metrópoles. Olha só, a alta concentração de pessoas em determinadas áreas do território dos Estados Unidos acabam contribuindo para que nós tenhamos pontos negativos, como encarecimento das moradias, um processo natural que acontece em qualquer lugar do mundo, não só dentro dos Estados Unidos. Trânsito caótico, o trânsito dos Estados Unidos em várias capitais, aquelas principalmente mais populosas, são iguais ao trânsito caótico de São Paulo, a mesma coisa. Nossa, Patrícia, mas eu estou falando do país desenvolvido e eles conseguem ter problema nesse trânsito caótico? Sim, turma, justamente por quê? Primeiro, pela concentração populacional. Segundo, os Estados Unidos é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Então, eles têm um poder de compra. Então, dentro dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, tem a maior frota de automóveis do planeta Terra. Então, naturalmente, concentração populacional muito grande. Com a maior frota de automóveis, o trânsito ali vai ser caótico, igual que nós temos aqui nas grandes cidades, como São Paulo. E também um outro problema que nós vamos estar observando nessas grandes cidades, muito urbanizadas dos Estados Unidos, que é a poluição. Tanto a poluição atmosférica, tanto a poluição sonora,
quanto à poluição visual. Processo comum de grandes centros urbanos. Aqui eu tenho um mapa que mostra a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetros quadrados dentro dos Estados Unidos. A gente observa, né, que quanto mais escurinho, olha só, pode chegar a 300 ou mais. Primeira coisa, galera, esqueci de comentar. Observem que a população, quando eu falei que baixa densidade demográfica, 33 habitantes por quilômetros quadrados, podemos chegar a 35 habitantes por quilômetros quadrados, eu quis dizer, quando eu usei a palavra baixo, eu quis dizer para vocês que a distribuição desse país, da população dentro desse país, ela é muito irregular. Claro que a gente consegue entender isso quando também eu expliquei que nos aspectos naturais influencia a distribuição da população, né? Então, a gente observa, inclusive, pelo mapa, que eu tenho áreas de grandes vazios demográficos. Essas áreas podem ser influenciadas por aspectos naturais, históricos e também econômicos, né? A gente sabe que a economia, onde tem mais indústrias, vai atrair mais pessoas. Onde eu tenho climas e relevo mais favoráveis, vão atrair mais pessoas. Eu tenho a questão histórica, que é a questão colonial, né? Naturalmente, não foi pelo lado do Oceano Pacífico que essas pessoas chegaram, até porque pelo lado do Oceano Pacífico, nós já estudamos, eu tenho ali as montanhas rochosas, eu tenho ali áreas de instabilidade tectônica, que vai dificultar, sem dúvida alguma, a ocupação humana. Ao contrário desses vazios demográficos, nós vamos vendo, a partir do momento que eu pego de leste para oeste, a gente observa que, né, nessa porção central, vindo para o oeste dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, grandes vazios demográficos. Né? Olha só, tem áreas aqui que chega abaixo de 10 da densidade demográfica. Quer dizer, são áreas que praticamente não tem ninguém nessas áreas aqui. Né? Mas, no Nordeste, olha só como é muito povoado. A densidade demográfica aqui é muito grande, olha só, vai chegar de 300 ou mais habitantes por quilômetros quadrados. A porção leste toda, né? Nordeste, leste e o sudeste aqui, a gente observa que é muito ocupado, tem uma grande concentração populacional. Repito, por questões históricas, os colonizadores chegaram pela porção leste, pelo Oceano Atlântico, né? Questões naturais, nós já estudamos, aqui o relevo ele é formado por planaltos, né? Planaltos rebaixados, não são áreas altas como montanhas, então são áreas como aqui no Brasil, que podem ser ocupadas, e também por questões econômicas, já que as primeiras indústrias se concentraram principalmente aqui no Nordeste, né? Então, eu vou ter ali, dentro desses três critérios, uma maior concentração de pessoas. Nesse outro mapinha aqui, como eu tinha explicado anteriormente, eu tenho a formação das megalópolis. Olha só quantas megalópolis nós temos dentro dos Estados Unidos, turma. Né? Nós temos, principalmente aqui no Nordeste, vastas megalópolis. Né? Nós temos, inclusive, na porção oeste, que é uma porção de poucas áreas tem concentração populacional. Olha só como que eu tenho aqui 3 áreas, né? Na porção oeste, com formação de megalópolis. Mesmo nas áreas centrais, onde nós vamos perceber que predomina principalmente a agricultura intensiva, nós também observamos a formação de megalópolis. No sul, sudeste, então, por todo o território dos Estados Unidos, nós conseguimos observar a formação de megalópolis, que é simplesmente a junção entre duas metrópoles. O crescimento da população. Nós já vimos algumas características, né? Vamos retornar aqui. Vocês já sabem que, naturalmente, pelo crescimento vegetativo, os Estados Unidos têm, né, uma taxa de natalidade muito baixa, né? E desde os anos, né, desde o final dos anos 80, vem diminuindo esse ritmo de crescimento populacional. Esse ritmo de crescimento populacional ele vem diminuindo devido ao crescimento vegetativo. Então, é um país que passou por melhores condições de vida, naturalmente, melhorias na área de saúde, investimento em métodos contraceptivos, né? Aquela questão que nós já estudamos, a mulher começa a ingressar no campo de trabalho, então os casais começam a ter menos filhos, né? Os Estados Unidos, a gente pode observar até algumas séries, é comum uma pessoa ter até mais de um emprego, então isso tudo dificulta a, a questão de ter, né, filhos dentro desse país, né?
A questão econômica ela acaba predominando muito dentro da questão do planejamento familiar, né? Redução da entrada de imigrantes, foi o que eu disse anteriormente, né? Já décadas passadas, não foi somente no governo do Trump, vem os presidentes aí mais antigos, né? Criando uma legislação mais rígida, leis, regras mais duras, severas, inclusive, para estar segurando a entrada de imigrantes. Isso acaba contribuindo para uma diminuição do ritmo, viu, gente? Eu falei lá atrás que a população norte-americana, vocês viram que até 2060 ela tende a crescer, mas esse ritmo ele diminuiu a partir do momento que são criadas as leis, né, para poder segurar e evitar essa entrada de imigrantes. Sem dúvida alguma, isso vai ter consequências, né? Essa diminuição do crescimento vegetativo, redução da entrada de imigrantes, vai ter como consequência a diminuição de jovens, né? Justamente pelo crescimento vegetativo. Naturalmente, se eu tenho uma menor quantidade de jovens, eu vou ter um aumento de idosos, o que vai gerar problemas. Uma questão interessante e importante antes de eu falar para vocês sobre esses problemas, a taxa de natalidade mais alta dentro dos Estados Unidos é daquela população de imigrantes, né, latino-americanos, asiáticos, aquela população mais pobre dentro do território dos Estados Unidos, eles que acabam ainda tendo, né, um crescimento vegetativo maior. Então, se a gente for fazer uma pesquisa dentro dos Estados Unidos, o número de jovens ele é muito grande, não em pessoas originalmente nascidas dentro dos Estados Unidos, e sim de pessoas que migraram para os Estados Unidos. E os problemas são aqueles que nós já estudamos, inclusive, no início do ano. Né? A diminuição de jovens gera o problema da falta de mão de obra, e o aumento de idosos gera um outro problema, que é a questão previdenciária, né? A questão da aposentadoria. Então, são dois problemas que nós já comentamos em aulas passadas aí. Aqui eu tenho a pirâmide etária, a gente não tem como estudar sobre os aspectos demográficos de um determinado local sem levarmos em consideração a pirâmide etária dessa localidade. A gente observa que, olha só, a primeira pirâmide em 1980, interessante, né, que a base dela, né, já não era tão larga, né, o corpo dela, a parte intermediária já vinha aumentando em relação a essa parte de baixo, a base, né, não vamos esquecer, turma, base larga de pirâmide etária quer dizer que o número de jovens é maior. Então, a gente observa que nos Estados Unidos a base, mesmo o ritmo de crescimento vegetativo tendo diminuído a partir do final da década de 90, a gente observa que ali já tinha, né, a base da pirâmide etária dos Estados Unidos, ela já não era tão larga. E a gente consegue observar em 2020 que essa base, ela tende a continuar se estreitando, né, e o corpo, a parte intermediária, ela tende a continuar aumentando até chegar a um ponto, né, que o ápice ele pode ficar até um pouco mais expressivo do que a parte intermediária e a base da pirâmide. Já no caso seria a população de idosos predominantes, né? E é predominante a população de idosos dentro dos Estados Unidos, típico do que nós vimos também dentro da União Europeia. Alguns dados importantes sobre a população dos Estados Unidos, né? Acabei de dizer, né, o primeiro tópico está trazendo aqui, né, pequena parcela de jovens e crescente parcela de idosos. Os idosos são predominantes dentro dos Estados Unidos, natural de todos os países que nós vamos estudar durante esse ano. Vai acontecer a mesma coisa no Canadá, no Japão e também na Austrália. Naturalmente, as condições de vida desse país são muito boas, né, então eu vou ter ali baixa taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, quando ela é alta, ela é uma das principais características para explicar o nível de pobreza de um país. Então, a gente observa que aqui é muito baixo. Os países africanos, por exemplo, se a gente fosse observar isso aqui, seria muito alto. Mortalidade infantil é o número de crianças que morrem em cada 1.000 antes de completar 1 ano de idade. Então, apenas 5,8% é muito baixo, dados de 2016. O analfabetismo é menor ainda, olha só, menor que 1% em 2016. É um país que investe maciçamente em educação, né, sem dúvida alguma, pelo número, né, menor que 1%, é muito baixo. Elevado nível de assistência médica hospitalar, o que naturalmente
contribui para que tenha nesse país uma elevada expectativa de vida. A gente, inclusive, nesse tempo de pandemia, nós estamos observando aí, né, uma guerra, né, uma guerra dentro da ciência, né, uma guerra científica. O que seria essa guerra científica? A gente está observando aí os países buscando a cura para o coronavírus. E a gente entende que os Estados Unidos ele está lá no ápice, né, correndo atrás, procurando uma cura. Essa cura, né, turma, só para a gente poder raciocinar um pouquinho, o país que descobrir a cura para o coronavírus, é claro que vai estar favorecendo o mundo inteiro, né, acabando de vez com essa doença, mas do ponto de vista econômico, né, esse país vai ficar mais rico ainda. O país que conseguir descobrir a cura para o coronavírus vai rachar de ganhar dinheiro, né? Justamente porque essa vacina será comercializada no mundo inteiro, né? E os Estados Unidos, como ele investe muito nessa questão da ciência, né, questão científica, questão médico-hospitalar, a esperança de vida, né, da população é muito alta, né? Chegando aí os homens 77, 70, até 78 anos, na verdade, né, esses dados que são de 2016, chega a até 78 anos de idade os homens e mais de 80 anos as mulheres. Então, eu estou tratando de um país desenvolvido, então, naturalmente, eles vivem mais tempo que a população de um país subdesenvolvido. Apesar dos dados positivos, a desigualdade vem aumentando entre os diferentes grupos étnicos. Isso aqui, inclusive, vai entrar lá atrás, quando eu falei para vocês que a taxa de natalidade ela é alta naqueles grupos étnicos formados por imigrantes, que normalmente é a população mais pobre, a população mais carente. Então, observem só, olha os brancos. A gente acaba entendendo, né, que a desigualdade social desses brancos para hispânicos, que é a população latino-americana, tá? Se cair na prova dos hispânicos, é a população de origem latino-americana. E os negros é muito grande, então tem aqui uma grande desigualdade social. E entre hispânicos e negros eu consigo observar uma desigualdade social também, né? Os negros eles ficam ali na parcela da população mais pobre. Porém, turma, mesmo quando eu uso a palavra pobre, referindo dentro dos Estados Unidos, não confundam a palavra pobre para os Estados Unidos com a palavra pobre para o Brasil, por exemplo. Né? Uma pessoa que é pobre aqui no nosso país, dentro dos Estados Unidos, as condições de vida são bem melhores do que, né, a pobreza que nós temos aqui. A gente não vê dentro dos Estados Unidos favelas em formato de barracos, como nós temos aqui. A gente não vê dentro dos Estados Unidos rios poluídos como o Rio Tietê. Né? Então, é bem diferente essa questão quando se referindo de pobreza. Mesmo sendo pobres dentro do território, eu quero dizer que o pobre dentro dos Estados Unidos muitas vezes vive melhor que alguém de classe média dentro do território brasileiro. Entendam isso, tá? E realmente entendam que existe uma desigualdade social, os brancos, claro que além da questão do preconceito, né, o preconceito racial, no caso dos negros, no caso dos hispânicos, entra até mesmo a questão que nós já estudamos lá na Europa, da xenofobia, né, que é aquela aversão à pessoa do estrangeiro. Essas pessoas, tanto os negros, né, que vieram ali, principalmente no período da escravidão, e os hispânicos, eles migram, quando eles migram, principalmente de maneira ilegal, e qualquer emprego para eles ali é satisfatório. Né? O cara pode ter uma formação superior no seu país de origem, mas ele migra para os Estados Unidos, se ele for trabalhar lá de servente de pedreiro, for trabalhar, abrir um açougue, esses empregos que não precisam de qualificação, eles conseguem ganhar muito mais do que no seu país de onde ele veio. Né? Então, entendam isso. Muitas pessoas com curso superior em país subdesenvolvido migram para um país desenvolvido como os Estados Unidos para fazer tipos de empregos, para suprir vagas de emprego que não necessitam de qualificação educacional e vão viver muito melhor do que o país de onde ele saiu, né? De onde ele veio, de onde ele migrou, né? No caso. E, inclusive, uma questão interessante, nós vamos estar falando também sobre isso melhor nas questões econômicas dos Estados Unidos, tipos de empregos nos Estados Unidos que não requer qualificação educacional são essas áreas que empregam esses hispânicos e esses negros.
já que vocês observaram lá atrás que menos de 1% da população norte-americana é analfabeto. Então, naturalmente, eles têm um alto índice educacional, né, tem formação acadêmica, e eles vão preenchendo essas pessoas os cargos mais elevados. E falta, muitas vezes, pessoas para trabalhar naqueles cargos que não requer qualificação educacional, é onde são empregados os hispânicos e os negros, ou seja, uma pessoa que tinha um curso superior aqui no Brasil, ele migra para os Estados Unidos para trabalhar, como eu dei o exemplo aqui anteriormente, de servente de pedreiro. Ele vai ganhar muito mais lá do que aqui, né? Sai daqui e vai trabalhar lá nos Estados Unidos como no manicure, vai abrir um salãozinho para cortar um cabelo, vai abrir um restaurante, vai ganhar muito mais dinheiro do que ganharia se estivesse, mesmo com um curso superior, trabalhando aqui no Brasil. A composição da população, né, questão étnica, já falamos um pouquinho também lá para trás. Sabemos que a grande maioria da população é formada por brancos, né, que são de origem europeia. Depois, o segundo grande grupo étnico norte-americano são os hispânicos, que são os latino-americanos. Os negros, eles ficam em terceiro lugar. Aí depois nós temos os indígenas, esses indígenas principalmente em áreas de reservas. Depois nós temos os asiáticos. Aí por último vem os povos do Havaí, das ilhas do Pacífico. E para finalizar nós temos os mestiços. E observem que a tendência para 2050, né, a perspectiva para 2050 é que, olha só o número de brancos. Isso aqui é interessante, ó. O número de brancos ele tende a diminuir, né? Os hispânicos ele tende a aumentar. Os negros ele vai manter, né, a média em porcentagem. Os indígenas eles tendem a aumentar. Os asiáticos também, né? Esses povos de Ilhas do Pacífico são poucas pessoas que habitam essas áreas também tendem a manter ainda na média. E os mestiços eles vão aumentar, turma. Os Estados Unidos ele já está praticamente como território brasileiro. Lembra que eu expliquei para vocês no sétimo ano? Tem como a gente pegar uma pessoa no Brasil para representar fisicamente o brasileiro? Não, porque nós somos misturados, miscigenados com indígenas, brancos europeus e negros africanos. É o mesmo processo que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Então, olha só como é que, para 2050, os brancos tendem a diminuir. Ele vai ser um país cada vez mais miscigenado. Aqui eu tenho um mapinha com os principais grupos étnicos. Claro que a gente observa que os brancos não hispânicos, né, não de origem latino-americana, são a maioria, sem dúvida alguma, são predominantes, inclusive nós vimos na tabela anterior. Os hispânicos, segundo grupo, percebam que eles ficam principalmente nas áreas próximas ao México. Quando eu falo de hispânicos, turma, vocês entendam que não são só mexicanos, não. Tem porto-riquenhos, tem cubanos, tem brasileiros, tem pessoas de vários países da América Latina, tá? Só que eles se concentram nessa área justamente porque, por mais que o brasileiro queira entrar ilegal nos Estados Unidos, ele tem que passar pelo território mexicano. O porto-riquenho ele quer entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos, ele tem que passar pelo território mexicano. O argentino, qualquer pessoa que esteja, né, da América Latina que queira entrar ilegalmente dentro do território dos Estados Unidos tem que passar aqui pelo território americano, pelo território do México, desculpa. E observem, né, que a extensão territorial de leste para oeste do México ela é bem expressiva, né? A fronteira aqui dos dois países ela é bem expressiva. Turma, uma matéria simples, espero que tenham entendido. Como eu disse no início, muitas características dos Estados Unidos são as mesmas estudadas na União Europeia. Nós estamos tratando de uma localidade desenvolvida e o foco do nosso estudo durante esse ano é o mundo desenvolvido. Então, por isso que a gente observa que, inclusive as questões naturais, não sei se vocês observaram também, elas são, né, muito parecidas com o continente europeu. Nos próximos módulos, nós vamos estudar sobre as questões econômicas dos Estados Unidos. Vamos fechar essa apostila, como eu já disse também, somente no quarto bimestre.
certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode estar me chamando no particular aí. Até a próxima, um ótimo final de semana para todo mundo.